Bom, Isso. pessoal, boa noite. Eu me chamo Eduardo, eu e o Clécio somos da Reabilitar. Estamos junto com o Adelberto promovendo esse curso do Mulligan e nós achamos por bem esclarecer um pouquinho do que é o Mulligan nessa live que o Adelberto se propôs a fazer, justamente também para ir formando as pessoas sobre tudo isso que o Mulligan pode favorecer na vida de cada um. Mas antes de entrarmos no nosso bate-papo, eu queria apresentar o professor e doutor Edelberto Jimenez Marques. Ele é fisioterapeuta formado em 1994, na IBMR do Rio de Janeiro. É isso, Edelberto? É IBMR, Instituto Brasileiro de Medicina e Reabilitação. É Rio? Rio de Rio Janeiro, de isso? Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de isso mesmo. Janeiro. Rio de Janeiro. Pós-graduado em docência superior, professor credenciado internacionalmente pelo MCTA, Conceito Mulligan, doutorado em fisiatria pela Universidade de Buenos Aires, formação no método Maitland, assim como também monitor do curso Maitland no Brasil. E formação em acupuntura, com extensão na Universidade de Beijing, na China. Bom, esses são alguns das formações e títulos que o doutor Edelberto tem, amigo da gente. Permita-me chamar só de Edelberto agora para frente, professor. Com, com toda certeza. Então tá bom. Muito obrigado. Edelberto, fica à vontade para acolher o pessoal aí, depois a gente começa esse bate-papo aí. Bom, pessoal, boa noite. Inicialmente agradecer ao Eduardo, o Clécio, pela oportunidade, né, de poder passar, né, ou esclarecer uns pontos importantes do conceito Mulligan, como é o conceito, como funciona, etc., né? E realmente, por que é importante o conceito Mulligan, ou está sendo importante o conceito Mulligan atualmente aqui no Brasil e no mundo, né? Então, nessas horas, nesses minutos que nós estaremos aqui, acho que uns 45 minutos, ou um pouquinho mais, vai depender, eu acredito que vai ser suficiente para poder esclarecer. Até alguns colegas, né, também fizeram algumas perguntas, tudo mais, e até deixo em aberto para os colegas que estão presentes fazer algumas perguntas, caso tenha alguma dúvida, né? Acho que é interessante nesse momento, porque às vezes a decisão de escolher um curso, né, está nesse momento. Né? Esse investimento vale a pena ou não vale a pena? O que esse investimento vai trazer na minha vida, né, no meu dia a dia como fisioterapeuta? Então é isso. Esse é o momento para fazer perguntas, não? Vocês estão aqui, né? Quem está presente, aproveite, tá bom? As minhas formações que o Eduardo falou, eu tive a oportunidade de fazer os cursos, né? Assim que me formei. Então, para mim, desde a minha formação em 94, comecei em 95 os cursos, eu tive a oportunidade de começar com o conceito Maitland e o conceito Mulligan. Então, basicamente, esses são os dois meu carro-chefe, do meu trabalho com paciente desde então. Então, praticamente 28 anos aí que eu trabalho com esses dois conceitos, um avaliando e o outro entrando com as técnicas, né? Com as técnicas. Além dessas formações que o Eduardo comentou, eu também tenho formação em osteopatia, né, pela Escola de Madrid, a segunda turma que eu fiz, e outros cursos, né? E a gente vai mudando, vai aperfeiçoando ao longo da vida de acordo com a necessidade de atendimento do nosso paciente. Então, os cursos que eu fiz, acredito que o Eduardo também, certamente da mesma forma, nós fazemos cursos por necessidade, né? Qual a necessidade? Nossa. Naturalmente, nós somos deficientes em, em atender pacientes, ainda somos, pelo menos eu sou, né? Então, a gente sempre encontra barreiras e vendo as nossas dificuldades em chegar a um diagnóstico, que o nosso paciente melhore. Então, a gente vai buscando, vai ver nossas falhas, vai, opa, eu estou falhando nesse ponto, então vou buscar esse curso. Então, é isso. E assim que, pelo menos, escolhi os meus cursos ao longo da minha vida profissional. Ok, Eduardo? E os colegas Perfeito. presentes. Bom, a ideia é que a gente vá perguntando dentro dessa ideia inicial, né? Essa sugestão sua das perguntas,
Eu tomei a liberdade de preparar algumas aqui para você, para até mesmo motivar o pessoal, tá, Edelberto? Fica à Né? vontade. Então, vamos do início. Antes de chegar lá na questão do conceito Mulligan pode mudar a sua vida profissionalmente, né? Como isso pode acontecer? Vamos falar um pouco desse início da sua vida aí. Como e quando você começou, Edelberto, com o conceito Mulligan? Então, o conceito Mulligan foi assim, uma coisa que é bem assim, inesperada, né? Eu recém-formado, novo na profissão, isso em 94, me formei em julho de 94, 1994, e em 95, o Palmiro, né, que é o outro professor, junto com o professor Dan, ele me convidou para fazer o curso nos Estados Unidos, porque ele tinha visto, né, na internet, isso o início da internet naquela época, né, era aquela internet de escada, né, um novo conceito de terapia manual, né. E ele comprou o livro, viu que era interessante, e como ele não queria ir sozinho, me convidou. Como eu estava à toa na vida, né? Não tem a música que estava à toa na vida. Então eu falei, vamos embora. E fomos. Fomos lá para o norte dos Estados Unidos, divisa com o Canadá, em Milwaukee. E lá conhecemos o Brian, né, pela primeira vez. E naquela época nós tínhamos apenas 18 professores. E, e foi para nós assim, uma coisa muito interessante, né? Eu recém-formado vendo pô, o, a pessoa que desenvolveu a técnica, para mim foi muito bom, né? E a partir daí que fizemos o primeiro curso, o Braia se interessou, achou interessante nos convidar a retornar mais vezes nos Estados Unidos para acompanhá-lo, né? E assim fizemos. Então, de 95 até 2000, nós voltamos aos Estados Unidos mais 5 vezes, né, convidado por ele. E em 2000, nós fizemos a prova. Então, o nosso conceito, a nossa associação do conceito Mulligan tem toda uma sequência, né? Os requisitos, tudo mais. E fizemos a prova, passamos e começamos a ministrar o conceito Mulligan aqui no Brasil a partir de 2000, com reconhecimento da associação dos professores do Mulligan no mundo. Okay? Então, essa foi a nossa trajetória, Eduardo. Legal. Edelberto, você fala do Brian aí, né, que vocês foram lá. Você bebeu dessa fonte aí. Como é que surgiu o conceito na cabeça do Brian? Como é que é essa origem do conceito aí? Fala um pouquinho pra gente. Então, conceito Mulligan, como qualquer conceito, né, ninguém senta no computador e fala assim, hoje eu vou desenvolver tal conceito, não é verdade? As coisas não acontecem dessa forma. Então, iniciou por acaso, né? Por acaso. Até no nosso curso, no início, na introdução, que é as primeiras, a parte da manhã, as primeiras, assim, 2 horas, mais ou menos, né? De 8 da manhã até as 10 horas, nós passamos toda a teoria, né? Do conceito Mulligan, que é muito importante para desenvolver o curso todo, os 4 dias. Nós já passamos isso, mas o conceito iniciou por acaso, ele atendendo uma paciente que era jogadora de handball, né, que tinha sofrido uma lesão com a batida da bola na interfalangiana proximal do segundo dedo. Ele foi tratando a paciente como os conceitos que ele tinha na cabeça na época. O Brian ele foi assistente do Fred Kautenborn, né, do sistema Kautenborn, hoje em dia sistema nórdico terapia manual. Ele era assistente e dava os cursos do sistema Kautenborn na Nova Zelândia, né? E ele tentou de tudo. Tentou lá o Maitland no dedo, na intervenção proximal, tentou o próprio sistema Kautenborn, tentava manipulação, tentava aparelho. A pessoa lá, a paciente, melhorava a flexão do dedo, porque o grande problema era flexionar o dedo. Melhorava, só que depois voltava, né? Aí, um belo dia, ele, sem querer, segurando no dedo da paciente, fazendo uma manobra, a paciente, de repente, dobra todo o dedo. Máxima flexão, sem nenhuma dor. Aí, a paciente ficou toda, assim, pô, surpresa, né? Já alguns dias de tratamento, nada de melhorar. E, de repente, fala, pô, Brian, pô, meu dedo dobrou todo agora. O que você fez?
O Brian também não sabia o que tinha feito, mas ele é uma pessoa muito esperta, né? E com vários conhecimentos de terapia manual, pô, manteve, viu o que tinha feito no dedo, aí pediu que ela fizesse alguns movimentos, com a mão ainda lá, segurando o dedo da paciente, tirou o dedo, e pela primeira vez a paciente conseguiu manter toda a flexão, toda a flexão. A paciente agradeceu, ele ficou ali naquela, né? Como qualquer terapeuta que se dá bem, só que não sabia o que tinha feito, mas começou a estudar. Aí começou a traçar algumas hipóteses para aquilo que tinha feito. E a primeira hipótese, ele falou, pô, deixa eu ver se isso que eu estou pensando vai reproduzir em outros pacientes também com problema de dedo. Aí começou a replicar, testar. E é claro, vocês terem uma ideia, ele começou esse trabalho na década de 70, e a primeira divulgação desse conceito foi em 1986, né? Ou seja, praticamente 16 anos após. Então, ao longo desses anos todos, ele foi testando as hipóteses. No início, certamente, foi falhas, erros, aí começou a ter acertos. Aí, o próximo passo, poxa, eu já estou dominando o dedo. Deixa agora ver se isso funciona em outras articulações. Aí começou a testar em ombro, joelho, aí foi desenvolvendo. Então, ao longo desses anos todos, né, é o que a gente aprende no curso, né, o que a gente mostra no curso, o que ele chamou de teoria da falha posicional. É o único conceito do mundo que trabalha fazendo um trabalho passivo. As técnicas do Kauffman é passivo, de mobilização, o Maitland é passiva, né? As manipulações são passivas. É o único conceito do mundo que agrega, né? O que realiza, ao mesmo tempo, essa parte passiva, que é a parte artrocinemática, mais o movimento, que é o movimento ativo, livre, ou fisiológico, ou funcional de preferência. E o mais importante, sem dor. Isso é o mais importante. Então, se a causa é mecânica e for local, certamente vai ter um ponto aqui da artrocinemática que vai reajustar a articulação. Eu prefiro usar o termo reposicionar a articulação. E nesse reposicionamento, o paciente consegue desenvolver o movimento sem dor, na sua máxima amplitude. E assim foi o desenvolvimento do conceito Mulligan, né? Através da teoria da falha posicional. É o que nós chamamos isso, para extremidades, de MWM, Mobilization with Movement, ou seja, mobilização com movimento. São grupos de técnicas que o colega aprende no curso, né? Técnicas que são aplicadas a articulações de extremidades, ou seja, ombro, cotovelo, punho, mão, coxa femoral, joelho, tornozelo e pé, acromioclavicular, nós chamamos de MWM, Mobilization with Movements, ou seja, técnicas que são realizadas sem dor, onde agregamos artrocinemática mais a osteocinemática. E assim que começou o conceito, o Eduardo, né? Década de 70, 1986 foi divulgado ao mundo, quer dizer, pela primeira vez, e a partir de 1990, o Braille começou a difundir nos Estados Unidos. Então, só para os colegas terem uma ideia, ministrando cursos somente em final de semana, sábado e domingo, de 9 da manhã às 17 horas. Sábado e domingo, isso cidade em cidade, organizado lá por uma escola, né? Uma associação lá que organizava o curso dele lá, né? E isso com turmas, não era turma de 10, 20, turma de 60, 70 alunos. 60, 70 alunos. Nós participamos de cursos lá em Chicago, por exemplo, lá em Milwaukee, por exemplo, tinha 70. Claro, com professores, sempre com professores, né? Nós temos uma regra na associação. Acima de 25 alunos tem que ter um assistente. Então, tinha, na época, 3, 4 professores acompanhando o Brian. Então, não era assim, né? Ninguém ficava abandonado, ok? Legal, eu fico pensando, né, Alberto, essas cabeças geniais e Brian é uma dessas. Ele está vivo ainda? Pô, graças a Deus ainda está. É, Fez 90 anos agora, 90 anos. É claro,
a pessoa com cabeça de 90 anos não é a mesma de 70, de 60, de 50, mas ainda está bem consciente. Ele teve um probleminha no começo do ano, teve um AVC, pequeno AVC, mas nada assim que mudasse, né, a rotina dele. Ele está aposentado realmente agora na Nova Zelândia, né? Ele não vai participar mais de cursos, mas ele postou na Nova Zelândia, numa faculdade lá, ele postou já entrando lá, conversando com os alunos. Ele não fica parado, ele vai morrer numa sala de aula, com toda certeza. É assim, Gilberto, e assim, você falando do processo de como ele entendeu esse primeiro movimento dessa atleta, como que será que ele conseguiu pensar, que substituiu o cinto, né? Como que depois, né? Porque a Mulligan também é conhecida como a terapia do cinto, né? Como que ele chegou no cinto? então, na verdade, Eduardo, as pessoas que falam isso, ele nunca falou isso. O Mulligan É, né? não é terapia do cinto. Esse é o Mas problema, né? As popularmente, né? pessoas gostam do cinto, o cinto é bonito, etc. Mas o É. cinto não tem nada a ver. O Mulligan não é cinto, entendeu? Uhum, sim, sim. O cinto é apenas uma, um- algo ali, um objeto, né? Um É. acessório, um acessório Acessório, né? É a para melhor poder palavra, ajudar né? em algumas técnicas, né? Por exemplo, eu uso cinto, para vocês terem ideia, apenas em duas técnicas. Na verdade, o cinto eu uso para a coxa femoral, né, acesso à articulação e tênis elbow. As Hum, demais técnicas eu não uso cinto, uso tudo à mão, poxa, entendeu? Então, o cinto, as pessoas falam do cinto assim, se eu perder o cinto, tem pessoas que compram 2 cintos no curso, tá entendendo? Se estraga esse. hum. Mocinho, o importante é o conceito, É entender o as técnicas, conceito. entendeu? Mas é claro, né? Não vamos também deixar o cinto de lado, né? O cinto serve para dar batida, serve, serve para tirar cachorro fora, bate no cachorro, sai fora, serve para isso, né? Mas, Legal. mas assim, essas técnicas da coxa femoral têm a sua utilidade. E é claro, quem faz o curso aprende a usar o cinto corretamente e tudo mais, né? É isso. Legal. Pessoal, alguma pergunta aí? Tô com algumas aqui, mas seria interessante se vocês tivessem também algumas aí para recheando aí a nossa conversa, né? Fica à vontade, pessoal. Aproveitem, É, aproveitem eu- fazer perguntas, né? Tirar as dúvidas, né? a minha próxima pergunta seria, acho, mas você já acabou falando um pouquinho dela, Edilberto, né? A questão do funcionamento do conceito Mulligan, acho que tem a ver com essa questão da teoria da falha posicional, né? Isso, exatamente. Todo conceito, né, tem as suas teorias, certo? Ela tem que ter. Então, quem faz o Maitland tem uma teoria facetária, quem faz a osteopatia, a disfunção lá osteopática, né? A quiropraxia vem com o modelo, né, da subluxação vertebral. Uhum, A Shirley Sherman, também é uma fisioterapeuta da Washington University, né? Ela trabalha com a teoria do eixo instantâneo de rotação. Como podemos utilizar o conceito Mully, conceito para atender o quê? Depois você lê, por favor, não deu para ler tudo. tá. Então, cada conceito tem que ter a sua teoria, porque a teoria é a filosofia do conceito, né? Que eu falei, ninguém sai desenvolvendo à toa, assim, agora eu vou sentar no computador, que nem hoje em dia. Hoje em dia você faz pesquisa no computador. A maioria das meta-análises da revisão sistemática é de frente para o computador, né? Então é isso. Pesquisa mesmo, poucas pessoas estão fazendo como deve ser feito de acordo, né? Então, por isso que a gente vê, até foi bom você ter falado, o conceito Mulligan, pessoal, foi o último conceito desenvolvido no mundo da terapia manual. Isso em 1990. Né? Na verdade, foi apresentado ao mundo em 1990, 1989, mas é o último conceito dentro da terapia manual original, porque o resto que apareceu por aí é tudo imitação, plágio, mudança de nome. Hoje em dia o que tem de gente mudando de nome de conceitos aí não está escrito, entendeu? Para quem conhece mesmo as coisas, sabe que é puro plágio, nada de novo. As pessoas estão reinventando a roda, né? Não é só aqui no Brasil, não, isso no mundo, pessoal, no mundo, né?
Então, pesquisa assim, científica manipulada, né? Cursos, né, conceitos novos sendo plagiados. Então, o conceito Mulligan foi o último conceito original, né? E às vezes é difícil assim perceber essa questão. Por quê? Porque antigamente, né, nós não tínhamos todos esses recursos, né, Eduardo? Você também é de uma época, você tem mais tempo de fisioterapeuta que eu, nós não tínhamos todos esses recursos que hoje o fisioterapeuta tem, não é verdade? Então, Sem dúvida. o pessoal, antes de nós, por exemplo, eles tinham que pensar. Você pega, por exemplo, Cirex, década de 40, 50. Pô, médico, né? Médico clínico, ele, tudo que ele viu, que ele desenvolveu dentro de clínica de avaliação, hoje em dia é comprovado com ressonância, com exames de imagem. Ou seja, as pessoas eram visionárias, né? Elas eram visionárias. Elas tinham a mente muito aberta para as coisas, né? E praticavam, colocavam em prática. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se apresenta uma coisa, chega uma pessoa para contestar. Ah, não tem evidência. Ah, isso não tem evidência. Tudo não tem evidência. Ou seja, o mundo hoje tem que funcionar sob eu chamo umbrella, né? Sobre a proteção de uma sombrinha, de uma umbrella, né? Caso contrário, não está protegido, não é verdade? E naquela época, eu peguei uma parte boa da terapia manual, que foi o início, né? Poxa, a gente tem que trabalhar e ver resultados com o paciente, não importa, não importa isso, né? Então, isso que faz os grandes pensadores, né? Os grandes pensadores sair, não ter medo de pensar, não ter pensar, né? E não ter medo de mostrar para o público o que está pensando, porque críticas, para o contrário, tá cheio, né? É, Tá cheio. antes de entrar na pergunta acho que é da Kelly, você está falando sobre isso, eu queria pegar o gancho. Mas eu me lembro quando eu fiz o curso contigo que você falou que existe todo um instituto de pesquisa. Mesmo assim, né, o Mulligan se preocupa muito com a questão da pesquisa, não é isso, Adalberto? Sim, não, com certeza. Eu não, em nenhum momento eu falei aqui que a pesquisa não é importante, né? Importante. Em nenhum momento eu falei isso. Tanto que eu tenho um doutorado, né? Hum, Então, a pesquisa é super importante porque nós temos que estar amparados, né, pela ciência. Claro, hum, mas uma ciência saudável, isso que eu quero colocar, uma ciência com saudável. certeza. Hum, Infelizmente, a ciência não está saudável, né? é. Pode me criticar, pode falar, e eu provo, a ciência não está saudável. Uma pessoa que tem que publicar 10, 15 artigos por ano, porque o sistema exige isso, é impossível você fazer 15 pesquisas no ano, E publicar 15 5 papers no ano. coisas Um, boas, né, Adalberto? Coisas coisas boas. boas. Então, ele Coisas... pega um trabalho e divide em vários, né? Em vários. Então, o conceito Mulligan, o Brian, ele sempre falou, eu sei que o meu conceito dá certo quando indicado. Quando indicado. Ou seja, qualquer conceito dá certo quando indicado, né? Hum, Agora, eu tenho também que trabalhar junto com a ciência. Então, pra vocês terem uma ideia, todo curso nosso do conceito Mulligan, todo professor destaca 6% do total, né, que é arrecadado. Isso no mundo todo. Isso vai para a nossa associação. 1% é para o Brian Mulligan, royalties. 5% a pesquisa. O Brian nunca pegou o 1% dele. Nunca pegou. Sempre foi para a pesquisa, né? hum, Então, as é. pesquisas nossas, nós temos professores que pesquisam, né? Até se estiver aqui no Brasil, o Bill Vicenzino, grande pesquisador da Austrália, já teve em congressos internacionais de terapia manual aqui no Brasil, né? E essa pesquisa é aberta para todos, não é só para os professores, para o grupo nosso, não, todo mundo é aberto, né? E nós temos atualmente mais de 300 artigos publicados. É só entrar no nosso site www.bmulligan.com, né? www.bmulligan.com, que é nosso site oficial, e vocês vão ver toda a nossa referência. É claro, pessoal, tem muito lixo, mas tem coisa boa também nesse meio, né? Nós temos evidências científicas para as duas áreas do corpo, que é aprendido no curso, que é tênis elbow e entorse do tornozelo.
Tontura cervicogênica também tem evidência científica, é dado no avançado. Nós temos um teste validado pelo Toby Hall e o Kim Robinson, que é C1, C2 para cefaleia, né? E temos as pesquisas para cefaleia cervicogênica muito adiantada pela JUL. Vários trabalhos publicados pela JUL a respeito da cefaleia cervicogênica. Então, nós preocupamos também com a ciência, temos que preocupar. Legal. Né? Mas o que eu comentei sobre, inicialmente, não criticando a ciência, mas sim o que está sendo produzido. Né? Uhum. Até pelo conceito Mulligan também, é claro. Né? Tá? Tá certo. É isso. Bom, eu vou tentar ler aqui a pergunta da colega aqui, peraí. Ok. Ela colocou assim, como podemos utilizar o conceito para atender a atleta? Como Como podemos podemos usar o usar o conceito? conceito para atender a atleta? É a primeira pergunta. Depois, Kelly, eu não consigo entender. O professor, alguma coisa sobre, parece. Acho que está cortando aqui minha Pode imagem repetir também a em cima. pergunta? O A primeira professor pode pergunta falar é alguma coisa sobre o atendimento em atletas com o método Edelberto. Sim. Então, vamos lá. Bom, o conceito Mulligan, ele é aplicado em qualquer pessoa. Né? Desde... Eu costumo brincar, está respirando, pode ser aplicado. Só que tem um detalhe. Tem que estar respirando. E o detalhe, tem que ter consciência, porque nós dependemos do movimento, entendeu? Então, o paciente neurológico, o neurológico plégico fica complicado. Nós não temos, porque tem que ter movimento. Já o parético, podemos ajudá-lo. Lembrando que a questão é primeiro o neurônio, né? Mas podemos ajudar, porque tem um movimento. Então, se a pessoa tem uma consciência e nós pedimos movimento, por quê? Porque nós atendemos que a indicação do conceito é movimento com dor. Então, eu estou aqui parado. Então, uma coisa. Eu tenho dor na cervical. Eu estou parado sem dor na cervical. Mas a dor só surge quando eu faço um movimento cervical, que pode ser uma rotação, pode ser uma extensão ou flexão, ou pode ser uma inclinação. Mas eu tenho que ter o movimento como referência. É que nós chamamos de sinal comparável, que vem do Maitland. Ok? Então, a partir desse momento que eu tenho um movimento que gera dor, eu posso entrar com a técnica aprendida da cervical, para poder zerar essa dor. Então, a ideia é zerar essa dor durante o movimento. É isso. Então, ela é estendida a qualquer tipo, qualquer perfil de paciente. Então, quando chega o atleta, é interessante por quê? Porque o conceito Mulligan, eu não preciso ter nenhuma ferramenta. Eu não preciso comprar nada. Basta eu entender o conceito e saber aplicar o conceito. E o conceito, agora falando, né, a diferença de conceito para método, o conceito Mulligan, eu não preciso decorar as técnicas, porque o conceito tem que saber a filosofia. Qual é a filosofia? Eu tenho que estabilizar um segmento, que é o dedo, falange proximal, tem que fazer o reposicionamento da falange média e pedir um movimento que gera dor. Então, a partir desse momento que eu apliquei a artrocinemática adequada ao movimento osteocinemático, zerando a dor, eu estou dentro do conceito. E assim aplicar aos atletas. Então, por exemplo, um jogador de futebol, tá lá, teve um entorse lá no campo. Ele sai lá um pouquinho lá, não tem edema, né? Eu verifico realmente se o grau de entorse não é muito alto. Não tem edema, apenas aqueles entorses. Eu posso colocar um tape ali do Mulligan imediato e o paciente e o atleta voltar, entendeu? Então, eu vou trabalhar diante do movimento que gerou o sintoma. Pega um jogador de vôlei, vai dar um saque, dor no ombro. Eu posso entrar com a técnica do ombro, da clavícula, da cervical e determinar aonde está causando a dor do paciente, no mesmo instante. Então, nós procuramos trabalhar aquele movimento que está gerando o sintoma no atleta. Isso é muito legal, é muito legal. E não tem local para trabalhar, eu posso trabalhar em qualquer local, né? O tênis, nós sabemos que o fisioterapeuta entra em quadra para atender o tenista, né? Nesse circuito de ATPs, Grand Slam, é o fisioterapeuta que entra em quadra. Então, eu posso entrar com o Mulligan ali naquele mesmo instante, para ajudar o paciente. E assim vai. Então, atletas, qualquer que seja o tipo, né, perfil do atleta, o conceito Mulligan é muito indicado. Já que a colega, a Kelly, fez a pergunta, eu também, a DECO também, adianto,
para colegas que têm estúdio, né, de Pilates, né? Estúdio de Pilates é excelente. A pessoa está fazendo os movimentos lá, está sentindo dor, entra lá com o conceito Mulligan fazendo movimento sem dor. Que coisa melhor do que isso? Né? Que coisa melhor? Então, isso só vai trazer o quê? Segurança, confiança, né, para o paciente, porque ele sabe estar fazendo aquele movimento sem dor. E o mais importante, fica, né? Fica. Não é só faz naquele momento e para e volta, não. Isso perdura. Isso que é interessante do conceito. Okay? Não sei se eu respondi a Kelly sobre se a minha pergunta foi, se a minha resposta foi, conseguiu respondê-la. Penso que sim, acho que foi bem, bem tranquila a resposta aí. Acho que ela está dizendo que sim. Okay. Legal. Gilberto, uma parte prática da própria formação. O conceito é dividido em módulos? Como é que funciona isso? Quantos dias? Então, Eduardo, aqui no Brasil, devido à questão de deslocamento, etc., nós fazemos o curso em 4 dias, né? Lá fora, qualquer país, fora do Brasil, é realizado somente finais de semana, sábado e domingo. É dividido em curso quadrante superior, quadrante inferior e avançado, ok? Então, na verdade, seria 2, 4, 6 dias de curso. Quadrante superior, 2 dias, quadrante inferior, 2 dias, e isso, avançado, 2 dias. Aqui no Brasil, com essas questões, nós adequamos 4 dias direto. Nesses 4 dias, o colega aprende no curso básico, para nós, curso básico, que é o A e B, que é o quadrante superior e inferior, aprende todas as técnicas para atender bem o paciente. O curso avançado, ele é ministrado aqui no Brasil, nós ministramos em 3 dias. Em 3 dias, né? Porque nós acrescentamos mais coisas do que lá fora. Nós damos todo completo o ATM, nós damos costela, nós damos a tontura cervicogênica, hoje, né? Antigamente era vertigem cervicogênica. A cefaleia cervicogênica agora já é dado no básico completo, então não é mais dado no avançado. Nós damos o PRP, que é um outro conceito de técnica, que chama-se Pain Release Fenômeno, liberação de dor, também é dado no avançado. Né? E o curso avançado é todo ministrado em cima da clínica, casos clínicos. E o curso avançado, para nós aqui no Brasil, no mundo, né, não é obrigatório, faz quem deseja, né? Então não é obrigatório. Por quê? Porque o curso básico já é o suficiente para atender paciente. Né? Quem faz o avançado? É quem quer fazer o CMP, que é o que nós chamamos de praticador do conceito Mulligan, que aqui no Brasil não tem assim, nenhum efeito maior, mas serve para quem quer um dia ser professor do conceito Mulligan, é um pré-requisito ter o CMP, então é feita uma prova prática, né, teórica e prática, mas tem como requisito fazer o básico e o avançado, para fazer essa prova do CMP, né? E depois, futuramente, ser um professor do conceito Mulligan. Mas aqui no Brasil não é obrigatório o avançado. Legal. Gilberto, quando a gente combinou de bater esse papo, quem tivesse interesse de conhecer um pouquinho mais, para se definir até mesmo, um dia fazer esse conceito Mulligan, você propôs o tema, né? Como o conceito Mulligan pode mudar a sua vida profissionalmente. O que você gostaria mais de falar desse tema, assim? O que mais você gostaria de ressaltar dentro dessa ideia de tema do nosso bate-papo hoje? Então, quando eu passei esse tema para vocês, Eduardo, eu pensei em mim, né? Ah, Claro, a minha experiência do conceito, não é querendo vender o peixe, né? Não é puxando sardinha para o nosso lado, não é nada disso. Porque, primeiro, o conceito Mulligan, hoje em dia, é um dos conceitos mais procurados no mundo para os fisioterapeutas, no mundo, né? Vocês terem uma ideia, quando nós fizemos o curso nos Estados Unidos, em 1995, a Associação Americana de Fisioterapeutas, eles têm um ranking, né, de cursos que são mais feitos. O Mackenzie, primeiro colocado. Naquela época, Mackenzie, hoje é MDT. E o Mulligan era o nono mais procurado pelos fisioterapeutas. O Mackenzie, hoje em dia, continua sendo o primeiro colocado. E o Mulligan tem segundo colocado. Não é porque o Mackenzie é melhor que todos, não. Porque o Mackenzie ajuda, porque
é considerado um curso, né, um conceito hands-off, é um conceito educador. Então, para o americano, o conceito Mackenzie, ou MDT, ele reduz custos para a saúde americana. Então, ao invés de você ir no consultório lá, fazer atendimento 3 vezes por semana, 12 atendimentos no mês, você vai uma vez por mês. Olha só quanto reduz. Né? Só que o paciente tem que fazer em casa, senão não melhora. Então, ele é educado a fazer em casa. Por isso que é um conceito educador, entendeu? E o conceito Mulligan, apesar de tudo sendo ainda hands-on, bota a mão, é o segundo mais procurado. Aí você tem que parar e pensar, por que é mais procurado? Né? Tem que ter uma justificativa, porque tem resultado. Esse é o ponto. Um resultado rápido, né? Tanto que a gente segue a nossa palavrinha mágica que o Brian desenvolveu, que é a pílula, PIL, P-I-L-L. Tudo que nós fazemos no conceito é pain-free, ou seja, livre de dor, e de instant result, que é resultado imediato, e o LL, long last, durabilidade, tem que durar. Então não adianta você fazer uma técnica, melhorar na hora, daqui 5 minutos voltar. O conceito Mulligan, quando indicado, ele vai durar. Ele vai seguir essa pílula, que nós chamamos de pílula. Então, para mim, Eduardo, quando eu fiz esse curso lá atrás, há 28 anos, né, em 95 praticamente lá, e eu comecei com a fisioterapia aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, eu atendia mais pacientes. Eu nunca tive clínica na minha vida no Rio, agora em Maringá que eu tenho consultório, mas aqui no Rio nunca tive clínica. Eu estou falando aqui, pessoal, porque eu estou no Rio de Janeiro hoje, tá? Nós terminamos o Mulligan nesse sábado. Nós tivemos aqui, vocês terem ideia, 42 colegas fazendo curso conosco, eu, Palmiro Dan, e essa semana agora, na quinta-feira, eu continuo o segundo módulo do conceito Maitland, né? Então, eu juntei tudo. Por isso que eu falei aqui no Rio de Janeiro. Mas, quando eu atendia aqui no Rio de Janeiro, eu sempre atendia em domicílio. E em domicílio, não tem como. Eu não vou ir, né, levar maca, levar aparelho. Eu sempre trabalhei com a minha cabeça e a minha mão. Então, para mim, o conceito Mulligan foi excelente, né? Atendendo idosos, né? Paciente que tinha medo de movimento, uma cinesiofobia. Então, isso me ajudou muito nos pacientes. E ajudou também a criar exercícios. O conceito Mulligan trabalha num tripé. São técnicas, em torno de 90 a 100 técnicas que é aprendido no básico. O outro parte do tripé são autotratamento e outra parte é o taping. Então, o conceito Mulligan trabalha nesse tripé. Técnicas, autotratamento e taping. Então, eu aproveitei esse período aqui, atendendo paciente, desenvolvendo muitos exercícios para o paciente, dentro da ideia do conceito Mulligan, trabalhar sem dor, né? E colocava tapes no paciente. Então, para mim, foi excelente. Então, eu trago essa ideia, né, para o colega, tendo eu como um espelho, né? Porque para mim ajudou muito, muito, né? E outro ponto importante, eu chegava na casa do paciente sem medo. Sem medo. Por que sem medo? Porque tudo que eu faço no paciente com conceito é sem dor, sem sintomas, né? Então, eu ia buscando pontos, né? Movimentos, ou mobilizações, ou reajuste, como que ele chamar, ou reposicionamentos, que é a parte arte cinemática, buscando sem dor no paciente. Então, eu tinha essa segurança para mim também, né? A gente, quando é recém-formado, a gente tem medo, né? O que eu vou encontrar? Que tipo de paciente está na minha frente? A gente não tem experiência, né? Então, o conceito me trouxe também confiança, né? Para poder aplicar as técnicas e ter resultados com os meus pacientes, né? E realmente tive, graças a Deus, muitos bons resultados. É claro, como qualquer terapia, ninguém faz milagres. O conceito Mulligan não faz milagres também. É claro, tem o seu momento que não vai dar certo, como qualquer outro, né? E hoje a gente vê por que não deu certo. Porque não tinha indicação. A gente quer forçar a barra com uma coisa que não tem indicação. Por isso que não deu certo. Outras vezes realmente tinha indicação, mas nós não tínhamos as mãos ainda preparadas para isso. Porque as técnicas são bem sutis, né? São bem leves as técnicas. E ao longo dos anos que a gente vai aprendendo isso.
No início a gente quer fazer força, né? Quer ver o movimento ali, né, da articulação, mas não é nada disso, que a gente vai desenvolvendo ao longo dos anos. Então, por isso que eu coloquei esse tema, Eduardo, né, que é qual é a vantagem. E outro ponto importante isso, quando eu atendo o paciente em clínica, ou consultório, no meu caso consultório, que eu não tenho indicação de médico, é indicação de boca, eu tenho que ter resultado. Não adianta, né? Quem trabalha sem ser um plano de saúde, que trabalha com paciente privado, o paciente está fazendo aquele pagamento ali que tem resultados, né? Então, isso para mim trouxe também segurança para o atendimento. Então, os meus pacientes que eu tenho, atualmente em Maringá, são pacientes tudo de boca. Eu não tenho nenhum médico passando paciente para mim, nenhum médico. Todos de boca. Vai lá no Edelberto que ele resolve. Vai lá que resolve. Os pacientes me procuram em Maringá para quê? Para saber se vai fazer cirurgia ou não, né? Acredito que com vocês acontece a mesma coisa. Então, e são anos, né, de trabalhos que a gente vai tendo experiência e chega um ponto que a gente pode, né, começar a trabalhar em cima disso. Mas eu coloco em cima disso que esse trabalho foi que eu consegui grande parte, isso eu assino embaixo, 80% foi do conceito Mulligan, que me trouxe essa confiança toda de fazer todo esse trabalho, né? Então, por isso que eu coloquei esse tema aí, que certamente quem faz o conceito vai ter mudança, não tem como não ter mudança, né? Agora, tem que praticar, né, Eduardo? Não adianta fazer o curso e apenas deixar lá o certificado pendurado na parede e o paciente ficar vendo. Isso não adianta nada com qualquer curso, né? Você sabe muito bem disso, não é verdade? A Tamires levantou a mão, Adalberto. Acho que vem uma pergunta aí. Manda bala, Opa! Tamires. Gente, boa noite. Boa noite. Professora, até sobre isso que o senhor acabou de falar, sobre praticar. Eu ia perguntar se a gente tem algum material de apoio que fica com a gente, porque eu sei que esses cursos muito complexos, às vezes a gente acaba não utilizando assim de imediato, não pega um caso que vai usar determinada articulação, e aí quando cai na nossa mão, a gente, às vezes, porventura esqueceu, ou não lembra exatamente, vai ficar alguma apostila, ou a gente precisa anotar ou gravar, aqueles vídeos que a gente fica gravando todos os exercícios. Como que é nesse sentido? Então, Thames, boa pergunta. Bom, primeiro, como qualquer curso, tem que ter uma apostila. Isso é certo, né? Então, a nossa apostila, hoje em dia, você tem ideia, está quase 85 páginas. Viu, Eduardo? Vai gastar um pouquinho mais nas páginas aí. E com todas as técnicas, todas as imagens das técnicas. É claro, é a apostila, tem um espaço para vocês escreverem. Isso, sem dúvida, é a apostila. Vocês recebem um material de apoio complementar de artigos, né, que eu passo, né? Então, eu passo esse material somente na quinta-feira, à noite. Porque sempre tem pessoas que na última hora saem do curso, né? Aí entra, tal, aí leva todo esse material. Eu acho injusto isso. Então, Edelberto, eu coloco esse material somente na quinta-feira à noite, quando o grupo está fechado, tudo certinho. São mais de quase 40 e poucos artigos só do conceito Mulligan. Os básicos, né? Para o aluno ter ideia. Eu ainda forneço para o colega o nosso livro-texto. Né? Nosso livro-texto. Que não deveria, mas eu forneço para os colegas. Né? E o Eduardo está de prova. É um dos poucos cursos de terapia manual que os professores deixam fazer gravação em vídeo. Né? Agora, isso aí é com o aluno. Geralmente eu deixo um colega, o outro filmando, né? E para compartilhar, cada dia chegar à noite, compartilhar lá. Eu, atualmente, estou fazendo um grupo de Telegram, que o Telegram não carrega muito, você pode deixar lá, qualquer hora você tem acesso. Tem um grupo do WhatsApp, que geralmente os organizadores fazem, aí eu faço um grupo do Telegram, jogo o link, e aí todo o material é jogado de vídeo, jogado lá. Então, quem filmou tal. E deixo um ou dois colegas filmando, e jogando, e jogando. Ou seja, você tem todo o material para estudar depois, todo o material para estudar. E ainda, o nosso contato não termina, né, no curso, no domingo. O nosso contato continua. Então, geralmente, sempre tem um outro colega que manda, né, chega no meu privado e pede alguma informação para mim, né, sobre paciente, sobre aplicação de técnica, e sempre tenho o maior prazer de estar ajudando as pessoas. Então, é isso. Tá? Ou seja, só não estuda quem não quer, Tamires. Beleza, obrigada, professor. Ok. Nada que é isso.
Bom, se alguém mais tem alguma curiosidade, alguma pergunta? Nós estamos encaminhando para o final já, né, Delberto? E questão, nosso tempo também aí, tá próximo do que nós falamos para você, 45 minutos, É, 1 hora. Se alguém tiver alguma coisa, fica à vontade, né? Mas é isso. Essa é a terceira turma em Londrina, né, Delberto? Quarta? acho que é mais, né, Eduardo? Acho que Quarta ou quinta, quarta talvez, ou né? quinta turma, acho que é por aí. Todo ano a gente Legal, dá das turmas, né? Todo ano a gente. exato, É é turma verdade. pequena, mas é o que eu falo hoje em dia. As pessoas estão fazendo curso comigo porque realmente quer aprender. É, Então, legal. tem poucas pessoas, mas com certeza são pessoas que estão ali para aprender realmente. Por incrível que pareça, estou falando uma coisa que parece meio distoante, né? A pessoa investe, mas não quer aprender, mas incrível que pareça, tem pessoas que pagam e não querem aprender. Mas é de cada um, né? São escolhas, né? Mas é isso, acho que em torno disso mesmo. Em torno de, acho que a quinta ou sexta turma que estamos fazendo em Londrina. Sim. Legal, legal. Bom, Delberto, acho que é isso. Passar para a fase dos agradecimentos, né? Primeiro, agradecer aí a todos que participaram. Depois, você que, poxa vida, sempre nos dando essa oportunidade, mesmo com alguns 15 dias de antecedência, aí, mais um momento de estar tirando dúvida de quem tem interesse pelo curso. São coisas que não é todo mundo que a gente consegue ofertar isso aí. Um bom momento para as pessoas estarem te conhecendo, colocando uma dúvida ou outra e definindo se o conceito Mulligan seria o momento para cada profissional estar fazendo na sua vida profissional. Muito obrigado a todos.